Olá, tudo bem? O que é reconciliação? Nós na igreja sempre falamos em reconciliação, que Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Mas enfim, o que é reconciliação? O evangelho trazido pela liturgia de hoje, nesse 24º domingo do tempo comum, vai falar exatamente de reconciliação. É aquele trecho, aquela parábola do filho pródigo. O centro dessa parábola do filho pródigo é exatamente a reconciliação, o estabelecimento de uma nova relação entre Deus e a humanidade. Nós podemos entender reconciliação, primeiramente, a partir da própria palavra. Se nós fizermos uma análise da palavra, formos descobrir o seu sentido etimológico, nós vamos perceber que essa palavra reconciliação ela tem duas partes. Primeiro, o prefixo ré, que significa de novo, novamente. E depois, conciliar. Conciliar significa unir. Então, reconciliar ou reconciliação é um movimento de unir de novo algo que foi anteriormente separado. Então, reconciliar é unir de novo. Mas no sentido que nós estamos querendo dar à reconciliação, não é apenas um unir de novo, apenas uma reconstituição de uma relação que foi rompida, mas é restabelecer uma relação a partir de valores e referências novas. Não só unir de novo, mas unir de uma forma diferente da relação que aconteceu anteriormente. E é isso que nós podemos entender como reconciliação. Unir de novo o ser humano a si mesmo, o ser humano aos outros, o ser humano ao universo, para que possa unir de novo o ser humano ao próprio Deus. Isso é reconciliação. E a parábola do filho pródigo expressa muito bem esse processo de unir de novo algo que foi separado, restabelecer uma relação a partir de valores, referências novas. E, de fato, esse é um desafio para nós, né? Essa é a essência da missão de Jesus. Jesus veio nos ensinar, nos capacitar a restabelecer as nossas relações, a nos reconciliar. Reconciliar, lembrando, primeiramente, a pessoa consigo mesma. Nós precisamos, para nos reconciliar com Deus, nós temos que primeiramente nos reconciliar com nós mesmos. Depois nos reconciliar com os nossos semelhantes. E a humanidade toda precisa se reconciliar com o próprio universo, com a própria realidade criada. Ou seja, nós precisamos rever as nossas relações. Estabelecer novos parâmetros de relacionamento para podermos estabelecer uma relação nova, mais de acordo com aquilo que Deus espera que nós estabeleçamos. Esse tema da reconciliação é tão importante que no rol dos sacramentos da igreja há um sacramento chamado de sacramento da reconciliação, que também é conhecido de forma popular com outros nomes. O sacramento da reconciliação é reconhecido também como o sacramento do perdão, como o sacramento da confissão, o sacramento da penitência. Mas o nome mais adequado é exatamente esse, sacramento da reconciliação. Porque é exatamente isso, reconciliação, que esse sacramento produz. Penitência, perdão, confissão são etapas que levam à reconciliação, do ponto de vista sacramental e também do ponto de vista existencial. Nós temos que entender que existe uma diferença entre, por exemplo, perdão e reconciliação. Perdão é uma renúncia. No vídeo anterior nós falamos de renúncia, né? Abrir mão de algo em função de outra coisa mais importante. Então, o perdão é uma renúncia. O perdão é renunciar à vingança. A vingança, por sua vez, é devolver o mal com o mal. O perdão, sendo uma renúncia à vingança, é abrir mão de devolver o mal com o mal para devolver o mal com o bem. Fazer o bem a quem nos faz mal. Isso é perdão. E o perdão é uma etapa absolutamente necessária para que haja reconciliação.
No dia a dia das relações humanas, nós devemos admitir que o perdão é sempre necessário, mas a reconciliação nem sempre é possível. Vamos dar um exemplo. Uma relação conjugal, por exemplo. Às vezes, num casamento existe uma ruptura, e às vezes não é possível haver uma reconciliação, uma retomada da vida conjugal. Nós temos que ser maduros o suficientes para admitir isso. No entanto, sempre haverá necessidade do perdão. Então, reconciliação é o ponto mais alto de um processo que envolve perdão, que envolve penitência, que envolve confissão, né? Que envolve tomada de consciência que nós erramos. Então, sem esse processo de tomada de consciência, de confissão, de penitência, de perdão, não pode haver reconciliação. Para que nós possamos entender um pouquinho mais, com um exemplo, o que é reconciliação, vamos buscar isso na literatura, na cultura brasileira, né? As pessoas que têm mais de 50 anos, ou as pessoas que talvez estudem um pouquinho mais, devem saber quem é Vicente Celestino. Vicente Celestino foi um grande cantor de ópera brasileiro da primeira metade do século XX. Ele faleceu em torno de 1968. Vicente Celestino, ele foi muito popular no século XX. Seja porque ele era um cantor de ópera, ele era um tenor, mas ele era multifacetado. Ele era um cantor, ele era compositor, ele era ator, e ele se casou com uma mulher chamada Gilda de Abreu, que também era multifacetada. Ela era atriz, escritora, cineasta, compositora. E eles formaram um casal muito produtivo. E Gilda de Abreu escreveu um livro chamado O Ébrio. Ébrio significa bêbado. E Vicente Celestino fez uma música também muito conhecida à época, chamada O Ébrio, que pode ser encontrada no YouTube com muita facilidade. E os dois juntos fizeram um filme. A Gilda de Abreu dirigiu o filme e Vicente Celestino protagonizou esse filme. E esse filme é muito interessante porque ele fala de reconciliação. Esse filme também está disponível no YouTube. Recomendo que você o assista. Esse filme é da década de 40 e, do ponto de vista técnico, ele é tanto quanto prejudicado, né? No Brasil, nós não temos o costume de zelar pelas nossas questões culturais. Então, do ponto de vista técnico, o filme é feito em preto e branco, mas é um filme muito interessante que eu recomendo pelo conteúdo dele, porque ele fala exatamente de reconciliação, da sua possibilidade e da sua impossibilidade nas questões práticas do dia a dia. E para nós entendermos isso, eu vou fazer um pequeno relato, um resumo do que é essa música, O Ébrio, e desse livro, O Ébrio, e esse filme, O Ébrio, que eu recomendo, tanto a música, quanto o livro, quanto o filme. A sinopse é a seguinte: Gilberto, o personagem central, ele sai do campo, depois que o pai dele falece, e ele tem um sonho de ir para a cidade e se tornar um médico e um cantor famoso. Ele tinha dom para cantar e também ele queria ser médico. E depois de muitas aventuras na cidade, que são retratadas muito bem no filme, ele consegue o seu objetivo. Ele se torna tanto um cantor famoso quanto um médico muito prestigiado. E ele se casa com a pessoa que ele amava. No entanto, ele sofre um golpe. A mulher que ele amava, a mulher com quem ele havia se casado, o abandona e foge para um país estrangeiro, exatamente com o seu próprio primo. Ela, casada com Gilberto, se envolve com o primo de Gilberto e foge para um país estrangeiro e abandona o Gilberto. O Gilberto sentiu o golpe e caiu na sarjeta. Perdeu tudo. Se entregou à tristeza, à depressão e caiu na sarjeta. Ele, de cantor famoso e médico conceituado, ele conheceu a destruição. Se tornou um ébrio, se tornou um alcoólatra, se tornou uma pessoa dependente. E
Certo dia, estando ele lá no bar, com seus amigos, totalmente destruído, acontece uma coisa interessante. Aparece a esposa dele, que havia o abandonado. Ela também, no estrangeiro, havia sofrido o mesmo golpe do homem com a qual ela fugiu. Ela também havia sido abandonada e também caiu na sarjeta. E ela foi ali e encontrou Gilberto. E o reconhecendo, ela resolveu pedir perdão a ele, na tentativa talvez de restabelecer uma relação com ele. E ela não tinha coragem de chegar diretamente nele e pediu a mediação de um dos amigos de Gilberto. Esse amigo, então, se prontificou a ir falar com Gilberto se ele a receberia. E Gilberto disse que a receberia. Então ela foi falar com Gilberto. Chegou, pediu perdão, né, se abriu diante dele, falou que estava arrependida e tudo mais. E Gilberto, que ainda amava, acaricia seu rosto, sua cabeça, e diz que ele já havia perdoado há muito tempo. Ele diz isso e se levanta, e na cena final do filme, dando sinais de que vai embora, de que não vai ficar com ela. No que ela fica perplexa, né, e se volta para ele e pergunta: "Você não disse que me perdoava?" Ela estava sabendo que ele não ia ficar com ela. E ele voltou-se para ela e disse: "Eu disse que te perdoava, e não disse que reconciliava." Então veja bem, perdoar é uma coisa, reconciliar é outra. O perdão é sempre necessário. A reconciliação, às vezes nas relações humanas objetivas, nem sempre é possível, como no caso de Gilberto e sua esposa. Então, para nós, na relação com Deus, Deus quer que nós nos reconciliemos com Ele. Por isso, Ele envia seu Filho, Jesus, na força do Espírito Santo, para que Jesus nos ensine, para que o Espírito nos capacite a nos reconciliarmos com o próprio Deus. Mas para nos reconciliarmos com o próprio Deus, nós temos que nos reconciliar primeiramente com nós mesmos, com os outros e com a própria criação, né? Hoje nós estamos passando por um período em que a própria natureza criada, o nosso próprio planeta, está sob ameaça. Ameaça a partir das nossas próprias atitudes. Nós somos, de certa forma, estamos ameaçando a estrutura, né, natural. E nós precisamos nos reconciliar com a própria natureza. Encontrarmos uma nova maneira de nos relacionarmos com a natureza sem destruí-la. Então, a reconciliação é muito mais importante do que nós pensamos. Não é só algo espiritual em relação a Deus. Até porque, para nos reconciliarmos com Deus, nós temos que nos reconciliar com as realidades aqui da Terra, aqui dessa fase terrena da vida. Sabendo que, do ponto de vista prático, algumas reconciliações no relacionamento humano às vezes não serão possíveis, como já citei no caso do relacionamento, às vezes, conjugal, né, que é o caso citado aqui através do filme, da música e do livro de Gilda de Abreu e Vicente Celestino. Eu espero que você tenha entendido esse conceito de reconciliação. E se você quiser colaborar com esse vídeo, né, pode comentar no meu canal, pode curtir no canal, e se você puder também compartilhar com seus amigos, está totalmente liberado, pode usar todas as redes sociais, pode compartilhar no Facebook, no Twitter, no WhatsApp ou qualquer outro aplicativo que você possa fazer chegar essa mensagem. Porque assim você vai estar colaborando para reconciliar o ser humano consigo mesmo, com a natureza e com o próprio Deus. Muito obrigado e até a próxima.